Livro narrado com elaboração de Cristiane Batista. Se inscreva, deixe sua curtida, obrigada. Carl Jung. Novas considerações sobre a esquizofrenia. Publicado, pela primeira vez, em Universitas, Revista de Ciência, Arte e Literatura, 14. Stuttgart, 1959, p. 31-38. Tudo faz crer que nos encontramos no limiar de uma nova época que nos propõe difíceis questões. O pedido a mim dirigido para falar a respeito do desenvolvimento futuro no campo da psicologia, da psicopatologia e da psicoterapia constitui, como se pode facilmente imaginar, uma tarefa pouco simples. Um fato bastante conhecido na história da ciência é que justamente as conquistas mais importantes e pioneiras nascem, com muita frequência, de descobertas inesperadas ou de áreas culturais afins, até então desprezadas ou desvalorizadas. Nessas circunstâncias, estabelecer um prognóstico é uma empresa tão duvidosa que prefiro me abster de qualquer tentativa profética e insuficiente. Gostaria de expor minha opinião simplesmente como o desideratum de um psiquiatra do início da segunda metade do século XX. Em geral, as coisas mais desejadas são as que não temos. Sendo assim, resta-nos começar com as questões não respondidas ou com as hipóteses especulativas, baseadas em fatos da experiência. A necessidade mais premente, tanto no campo da psicologia como no da psicopatologia, é, no meu entender, o aprofundamento e a ampliação do conhecimento acerca das estruturas psíquicas complexas de que se ocupa a psicoterapia. Sabemos muito pouco sobre os conteúdos e a importância dos produtos mentais patológicos e, contra o pouco que sabemos, temos ainda certos preconceitos teóricos. Isso vale de modo especial para a psicologia da esquizofrenia, onde os conhecimentos de que dispomos sobre essa doença ainda se encontram num estágio bastante insatisfatório. Desde a modesta tentativa que fizemos há cerca de 50 anos, esse campo permanece inexplorado, não tendo sofrido grandes progressos. Apesar de, nesse meio tempo, ter observado, tratado e analisado um grande número de esquizofrênicos, não me foi possível, como desejaria, realizar estudos sistemáticos. O motivo dessa omissão é a falta de um fundamento científico sólido necessário para um entendimento desta ordem. Para isso, seria preciso um point de repere, o ponto arquimediano extra-rem, ou seja, nesse caso, a possibilidade de comparação com a psicologia normal equivalente e correspondente. Já em 1907, chamei atenção para o fato de que a comparação com a mentalidade neurótica e com sua psicologia específica própria só vale até certo ponto, isto é, até onde é possível aplicar uma perspectiva pessoal. Contudo, existem, na psicologia dos esquizofrênicos, elementos que, visivelmente, não se enquadram num sistema de referência pessoal. Embora a psicologia pessoal, como as hipóteses heurísticas de Freud e Adler, apresente, numa certa medida, resultados satisfatórios, seu valor se torna duvidoso quando aplicada às formações mentais típicas da esquizofrenia paranoide ou à dissociação específica em sua base, que levou Bleuler a chamar essa doença de esquizofrenia. Esse conceito exprime a diferença entre a dissociação neurótica e a psicótica. A primeira se caracteriza por uma dissociação sistemática da personalidade,
e a segunda por uma desestruturação fisiológica e assistemática dos elementos psíquicos, ou seja, das ideias. Os fenômenos neuróticos correspondem mais aos processos normais observáveis, sobretudo em certas condições emocionais. Já os sintomas da esquizofrenia são mais equivalentes aos fenômenos observados no sonho ou nas intoxicações. Na medida em que se deva considerar os sonhos como fenômenos do sono normal, sua analogia com a desintegração esquizofrênica indica um denominador comum, a saber, um abaecimento nível mental, PJNet. O abaecimento tem início com uma diminuição da concentração e atenção, sendo indiferentes os motivos que a provocam. As associações perdem valor e se tornam superficiais. Em lugar de nexos de sentido, as associações se baseiam no som e na motricidade da linguagem, rimas, aliterações etc., ocorrendo também perseverações cada vez mais predominantes. Por fim, não apenas o sentido da frase se decompõe como também as próprias palavras. Além disso, o contexto temático é perturbado por intervenções curiosas e ilógicas. O abaecimento é constatável não somente no estado onírico mas também na esquizofrenia. Na verdade, existe uma diferença essencial entre ambos, na medida em que, na esquizofrenia, a consciência não está tão diminuída como no sonho. Mesmo quando é inquestionável a presença de sintomas de abaecimento, a memória e a orientação geral funcionam normalmente, a não ser em seus estados oníricos e delirantes. Esses fatos mostram, com nitidez, que os fenômenos da esquizofrenia não são causados por uma diminuição geral da atenção ou da consciência, mas dependem de algum fator perturbador que, por sua vez, está relacionado a determinados elementos psíquicos em particular. Geralmente, não é possível predizer quais as ideias que serão perturbadas, embora exista uma certa probabilidade de que pertençam ao campo emocional de um complexo reconhecível, cuja existência em si mesma não constitui um sinal especificamente esquizofrênico. Trata-se, na realidade, de um complexo idêntico aos que podem ser observados nos neuróticos e nas pessoas normais. Um complexo emocional pode perturbar a atenção geral e a concentração, mas jamais destrói seus próprios elementos psíquicos ou o seu conteúdo, como acontece num complexo esquizofrênico. Pode-se até dizer que os elementos de um complexo neurótico ou de um complexo normal são bem estruturados e também hipertróficos, graças à sua energia crescente, caracterizando-se pela tendência em aumentar sua abrangência, através dos exageros e acréscimos fantásticos. O complexo esquizofrênico, por outro lado, se caracteriza por uma deterioração particular e por uma fragmentação das ideias onde o campo geral da atenção se vê bem pouco perturbado. É como se o complexo se auto-aniquilasse ao distorcer seus conteúdos e sua capacidade de transmissão, ou seja, sua possibilidade de expressão por meio de um pensamento e fala ordenados. Aparentemente, sua energia não provém de outros processos mentais já que não prejudica nem a orientação geral nem as demais funções. Ao contrário, chega a ser bem visível que o complexo esquizofrênico utiliza sua própria energia para extrair seus conteúdos através do abaecimento de seu nível mental. Numa outra perspectiva, poderíamos dizer que a intensidade emocional do complexo conduz, no sentido contrário ao que se poderia esperar,
a um abaecimento de seus próprios fundamentos ou ao distúrbio da síntese normal das ideias. De certo, é muito difícil imaginar um processo psíquico que produza esse tipo de efeito. A psicopatologia, neste sentido, não oferece nenhuma pista, pois todos os processos neuróticos operam com elementos inteiramente ordenados sem que ocorra qualquer comprometimento das ideias ou coisas do gênero. Se, numa neurose, encontramos algum vestígio de comprometimento, temos então boas razões para suspeitar de uma esquizofrenia latente. A autodestruição do complexo esquizofrênico se exprime, em primeira instância, pelo distúrbio da capacidade de expressão e comunicação. Além disso, ocorre um outro fenômeno, menos visível, que é uma afetividade inadequada. Na verdade, embora se possa observar nas neuroses uma certa inadequação da sensibilidade, por exemplo, exageros, apatia, depressão etc., na esquizofrenia esta é sempre sistemática e apenas identificável por um olho clínico experiente. Em se tratando da neurose, basta conhecer todos os aspectos do complexo central para que os traços inadequados se tornem visíveis e compreensíveis. Na esquizofrenia, a sensibilidade é perturbada ininterruptamente, ou seja, a falta ou outro tipo de inadequação da sensibilidade não aparece sensu strictiori apenas na região do complexo, traindo-se em todos os comportamentos. No âmbito do complexo, os valores emocionais são distribuídos de maneira ilógica ou parecem ausentes e desintegrados tanto quanto os elementos mentais. Esse fenômeno, no entanto, é bastante complexo e talvez seja de natureza secundária, tratando-se, simplesmente, de uma reação psicológica ao complexo. Mas, nesse caso, seria de se esperar uma estrutura sistemática. Também pode ser o sinal da própria destruição da afetividade. Na realidade, eu não saberia nem poderia responder a essa pergunta de maneira definitiva. Qualquer que seja o modo de se compreender o comportamento curioso do complexo esquizofrênico, o contraste que apresenta em relação ao complexo neurótico ou ao normal é evidente. Considerando-se que até hoje os processos especificamente psicológicos que poderiam ser responsabilizados pelo efeito esquizofrênico não foram descobertos, admito a possibilidade da existência de uma causa tóxica. Essa deve estar relacionada a uma desintegração orgânica e local, ou seja, a uma alteração fisiológica produzida por uma pressão emocional que excede a capacidade das células cerebrais. Os trâmblios sinestésicos de Sallie descritos há mais de 60 anos parecem apontar nesse sentido. As experiências feitas com mescalina e drogas semelhantes também apoiam a hipótese de uma origem tóxica. Em relação ao futuro desenvolvimento possível no campo da psiquiatria, esse constitui um campo praticamente inexplorado para um trabalho científico pioneiro. Se, por um lado, o problema de uma toxina específica, devido a seu aspecto formal, se oferece como uma tarefa para a psiquiatria clínica, a questão sobre o conteúdo da esquizofrenia e sua significação consiste numa tarefa de igual importância tanto para o psicopatologista como para o psicólogo do futuro. Ambos os problemas são, em última instância, de grande interesse teórico, pois a sua solução consistiria numa base de valor inestimável para a terapia da esquizofrenia.
Nós já sabemos que essa doença apresenta dois aspectos de extrema importância, o bioquímico e o psicológico. Para minha satisfação, pude provar que a doença, embora numa escala reduzida, pode ser tratada por meio da psicoterapia. Tão logo se aceite o tratamento psicológico, porém, surge a questão acerca do conteúdo psicótico e sua significação. Já sabemos que, em muitos casos, lidamos com um material psicológico comparável a certos materiais das neuroses e dos sonhos, que são compreendidos a partir do ponto de vista da pessoa. No entanto, em contraste com o conteúdo de uma neurose, explicável de modo satisfatório pelos dados biográficos, os conteúdos psicóticos mostram particularidades que fogem às circunstâncias individuais da vida, que também observamos em relação aos sonhos cujo simbolismo não pode ser corretamente esclarecido com base apenas nos dados pessoais. Com isso quero dizer que os conteúdos neuróticos podem ser comparados aos conteúdos de complexos normais, enquanto que os psicóticos, sobretudo nos casos paranoides, mostram uma analogia maior com os sonhos denominados pelos primitivos de grandes sonhos. Ao contrário dos sonhos comuns, esse tipo de sonho é altamente impressionante e luminoso, onde o mundo de imagens se serve frequentemente de motivos idênticos ou semelhantes aos motivos míticos. Chamei essas estruturas de arquétipos porque elas funcionam de maneira muito semelhante aos comportamentos instintivos. Ademais, podem ser encontradas em toda parte e em todas as épocas, no folclore das tribos primitivas, nos mitos gregos, egípcios, no Antigo México, como também nos sonhos, visões e ideias delirantes dos homens de hoje, que desconhecem essas tradições. Seria em vão procurar, nesses casos, uma causa pessoal para explicar sua forma e significado arcaicos. Assim, é mais honesto aceitar que se trata de conteúdos que existem de maneira universal no inconsciente, formando uma camada mais profunda, de natureza coletiva, em oposição a camadas mais superficiais, constituídas por conteúdos adquiridos ao longo da vida, os quais poderíamos chamar de inconsciente pessoal. Considero essas formações arquetípicas a matriz de todas as expressões mitológicas que não surgem apenas sob condições altamente emocionais, mas parecem constituir sua própria causa. Seria um equívoco considerar tais formações como representações herdadas, pois são apenas as condições para a formação de ideias, assim como os instintos são as condições dinâmicas para os mais variados modos de comportamento. É provável até que os arquétipos constituam a expressão psíquica ou a manifestação dos instintos. É evidente que a questão acerca dos modos de comportamento e das formas de pensamento arcaicas não pode ser tratada somente do ponto de vista da psicologia individual. Nesse campo, a pesquisa deve recuar até as manifestações mais gerais do espírito humano. Assim, toda tentativa de se penetrar com maior profundidade nessa questão conduz, inevitavelmente, ao problema do espírito humano em toto. A mente individual não pode ser entendida apenas por si mesma. Para seu entendimento, faz-se necessário um modo de observação bem mais abrangente, ou em outras palavras, a investigação das camadas psíquicas mais profundas só pode se realizar com o auxílio de outras disciplinas. Por isso é que a pesquisa nesta área ainda se encontra em seu começo. Todavia, os resultados obtidos até agora são bastante encorajadores.
No meu entender, a investigação da esquizofrenia constitui uma das tarefas mais importantes da psiquiatria futura. O problema encerra dois aspectos, um fisiológico e um psicológico, pois, como se pode perceber, essa doença não se satisfaz com uma única explicação. Sua sintomatologia indica, por um lado, um processo basicamente destrutivo, talvez de natureza tóxica, e, por outro, um fator psíquico de igual importância, já que não se pode abandonar uma etiologia psicogênica e a possibilidade de um tratamento psicológico, ao menos em alguns casos. Os dois caminhos abrem visões ricas e abrangentes tanto no campo teórico como no terapêutico.